Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Substantivos. O que são substantivos? Nós vamos conhecer essa palavrinha aí e conseguir identificar dentre todas as palavras que nós utilizamos no dia a dia, quais dessas palavras são substantivos, ok? Bora lá então! Antes de nós adentrarmos aos substantivos, vocês lembram que nós discutimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos ordem alfabética e a divisão silábica. Primeiro, relembrando, a ordem alfabética, ela pode ser feita de diversas formas e ela nos auxilia a organizarmos alguns elementos, assim como a lista de chamada, né? A lista de palavras que nós encontramos no dicionário e entre outras situações. Já a divisão silábica, vocês lembram que nós encontramos palavras que são monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Essa divisão silábica também é importante, não só na escrita, mas também na utilização da acentuação gráfica, que é algo que nós vamos ver futuramente. Como nós estamos falando, relembrando aí da divisão silábica, né? Quando nós realizamos essa divisão das palavras, em alguns momentos nós encontramos consoantes que estão juntas. E essa união dessas consoantes, elas têm um nome específico. Elas são conhecidas como encontro consonantal, ok? Esse encontro consonantal, então, é quando aparece duas ou mais consoantes em uma única sílaba. Por que nós aprendemos primeiro a divisão silábica? Porque nós vamos dividir a sílaba. E aí, quando nós dividimos a sílaba, nós vamos identificar quando nós encontramos esse encontro consonantal, ok? Então, nós já conhecemos o alfabeto, nós sabemos que o alfabeto tem vogal e consoante. Esse encontro consonantal, então, é a união, né? Quando nós encontramos duas consoantes ou mais de duas consoantes. Então, observem aí os exemplos. Barco, advogado. Se nós separarmos as sílabas, nós vamos ter barco, advogado. Então, nós separamos as duas consoantes, né? Há alguns casos que as duas consoantes elas vão ficar juntas, né? O encontro consonantal, então, é a junção de mais de uma consoante em uma única sílaba, né? Olhem aqui do lado na imagem, livro, pente, né? Então, nós temos o encontro consonantal VR e o encontro consonantal NT. E na palavrinha carta, o encontro consonantal RT e o encontro consonantal na palavrinha canta NT. Ok? Então, o encontro consonantal, a junção de mais de uma consoante em uma única sílaba. E uma outra palavrinha, né, que nós vamos encontrar quando nós realizamos a separação silábica é o dígrafo. O que vem a ser o dígrafo? O dígrafo também é a união, né, de mais de uma letra. Então, quando nós pronunciamos a palavra, nós utilizamos apenas um som. Então, pronunciem comigo a palavra Guilherme. Nós não falamos Giulerme, né? Nós falamos Guilherme. Então, nós pronunciamos um único som. E aí, nós temos duas letrinhas ali, o G e o U. Então, quando nós temos a união dessas duas letrinhas, e elas, quando nós emitimos o som, né, nós pronunciamos apenas o som de uma, né, a junção das duas, nós estamos diante do dígrafo. Ok? Nós podemos encontrar dígrafos que se separam quando nós estamos fazendo a separação silábica e nós podemos encontrar dígrafos que não se separam. Ok? Então, quando nós estamos fazendo a separação silábica e nós encontramos o dígrafo, nós vamos observar quais são os dígrafos que vão ser separados e quais os dígrafos que não vão ser separados. Os que se separam
RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS. Então, quando nós estamos lá na divisão silábica e nós temos alguma palavrinha para separar, nós nos deparamos com o dígrafo RR. Nós vamos separar o dígrafo. Mas se nós encontrarmos aqui, como no exemplo, Guilherme e galinha ali, NH, CH, LH, QU e GU, nós não vamos separar, né, essas duas letras nas divisões das sílabas, ok? Então, até agora nós vimos o encontro consonantal e o dígrafo. E as duas palavrinhas, né, essas duas situações, elas estão sendo relacionadas, né, com a separação silábica que nós vimos na aula passada. Beleza, agora eu já sei fazer separação silábica, né? Eu entendo como funciona a ordem alfabética. Eu preciso saber o que é substantivo. O que é substantivo? Você já parou para se perguntar o que é isso? Né? Substantivo é uma classe gramatical que geralmente nós usamos, né, para nomear alguma coisa. Né? Então, o substantivo ele é aquela classe que nomeia algum objeto, alguma pessoa, né? Então, esses substantivos eles podem aparecer em diversas categorias, né? Às vezes eu encontro um substantivo próprio, às vezes eu encontro um substantivo comum, às vezes eu encontro o substantivo simples, o composto, o primitivo, o derivado, o concreto, o abstrato e o coletivo. Okay? E aí nós vamos passar aqui, ó, em cada um desses tipos de substantivos para vocês conseguirem identificar. Então, às vezes você se depara com um nome e você quer saber, tá, esse nome é um nome próprio? É um nome comum? É um nome simples, composto? Ele é derivado de alguma coisa? Não é assim que funciona? Então, nós vamos identificar aqui em alguns exemplos, né, as possibilidades que esses substantivos podem ser apresentados. O primeiro que nós vamos ver aqui é o substantivo próprio. Esse substantivo, pessoal, ele é bem fácil de identificar, porque ele vai sempre estar grafado com a letra maiúscula. O que é isso? Nós sempre vamos utilizar a letra maiúscula, né, no início do nome, né? Então, o próprio nome diz, né, substantivo próprio, é um nome próprio, né? Então, designa um ser, designa um espaço, designa um estado, um país, é o nome próprio daquela coisa ou daquela pessoa, ok? Então, olhem aqui os exemplos, Ana, São Paulo, José, tá? Mas vocês podem me falar assim, existem várias Anas, como que é próprio? É um nome próprio. Essa Ana é diferente daquela Ana, né? Então, o nome é próprio desta pessoa, ok? Então, substantivo próprio, grafado em letra maiúscula, e ele designa um ser, ou um local, ou um estado próprio, ok? Diferente do substantivo comum. O substantivo comum, nós vamos encontrar ele em diversas localidades, ok? Então, quando nós nos deparamos com o nome mesa, com o nome escola, com o nome animais, com o nome televisão, quando nós nos deparamos com qualquer nome que nós damos aí para os objetos, nós estamos diante de um substantivo comum. Comum porque nós utilizamos no dia a dia, nós utilizamos de maneira geral, ok? Então, quando nós denominamos mesa, mesa. Qualquer lugar, uma mesa vai ser mesa, ok? Ou escola, qualquer lugar, escola vai ser escola. Então, é um substantivo comum. O substantivo simples, né? Esse tipo de substantivo, ele é formado por apenas uma palavra. Então, peraí. Então, quer dizer que existem substantivos que podem ser formados por mais de uma palavra? Sim. Nós vamos ver ele daqui a pouco. Então, quando o substantivo ele é apresentado em uma palavra só, nós vamos considerar que esse substantivo é simples. É o caso da mesa, do lápis, da escova, da escola, do celular, da televisão,
Ok? Então, quando o substantivo apresenta uma única palavra, ele é um substantivo simples. Diferente daqueles substantivos que apresentam mais de uma palavra. Esses substantivos, né, são fáceis de identificar porque quando nós batemos o olho no nome, nós identificamos mais de uma palavra. Às vezes, nós podemos encontrar substantivos que com hífen, né? E isso já indica para nós que é um substantivo composto. Então, o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Olhem os exemplos: guarda-chuva, beija-flor. Então, nós temos no primeiro duas palavras, guarda e chuva, e no segundo exemplo, beija e flor, que unidos formam um único substantivo, que é o substantivo composto. Beleza? Seguindo aqui, nós vamos ver que nós temos substantivos que são primitivos e substantivos que são derivados. Como assim? Eu tenho uma palavra e a partir dessa palavra eu crio outras palavras ou outros substantivos. Ok? Então, quando eu tenho essa palavra, que a partir dela eu posso criar outros substantivos, eu tenho substantivo primitivo. Ou seja, o primitivo é o substantivo do qual derivam outras palavras. Então, olhem os exemplos. Pedra, nós encontramos pedreira, nós encontramos pedreiro, né? Então, são substantivos que derivam da palavra pedra. Então, pedra é um substantivo primitivo. Ferro, ferreiro, né? Então, nós encontramos outras palavras que derivam da palavra ferro. Então, a palavra ferro é um substantivo primitivo, assim como água e alguns outros exemplos. Já o substantivo derivado, completando aquilo que eu comecei a falar, é o substantivo que deriva de uma palavra primitiva, né? Então, nós temos um nome que ele é construído a partir de um outro nome. Foi o exemplo que eu utilizei agora há pouco. Pedreiro, né? Ferreiro, casebre, joalheria, todos esses substantivos ali, eles são derivados de uma palavra, e essa palavra era a primitiva, ok? Então, o substantivo primitivo é aquele que é o original, né? E o substantivo derivado é aquele que nós podemos considerar como filial, né? Então, se tem uma matriz, tem uma filial. Então, o substantivo derivado seria aquele que necessitou de um outro substantivo para ser construído, ok? E aí nós temos também, né, caminhando aí na linha do substantivo, aqueles substantivos que são concretos e os substantivos que são abstratos, né? Vamos entender um pouquinho disso aí. O substantivo concreto é aquele que designa palavras reais, né? Como se diz, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente pode pegar, né? Então, exemplos ali: menina, cachorro, mesa, são esses substantivos que nós sabemos que existe, né? É real, nós conseguimos ver, né? Diferente do substantivo abstrato, né? O substantivo abstrato é aquele que a gente sente, digamos assim, né? É aquele que está envolvido aos sentimentos, à qualidade, a ações, né? Olha o exemplo: saudade, amor, bondade, né? Nós sabemos que isso são emoções, são sentimentos, são qualidades. Então, esses substantivos, eles são abstratos, né? Nós não podemos pegar, não tem como eu pegar o amor, né? Não tem como eu pegar a bondade, não tem como eu tocar a saudade. Então, são substantivos que nós sentimos, né? Ao invés de visualizar. E um outro tipo de substantivo é o coletivo. Como funciona o coletivo? O coletivo, às vezes, nós vamos encontrar uma palavra, e essa palavra, ela representa a união de vários outros objetos. Ou seja, o substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres, né? Então, olhem aqui o exemplo: álbum, coletivo de fotos. Colmeia, coletivo de abelhas. Flora,
coletivo de flores. Então, o coletivo é aquele nome que nós utilizamos para representar a união de vários outros seres, né? Um conjunto de várias coisas, ok? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos o encontro consonantal, né? Que é aquela junção de duas ou mais consoantes. Nós vimos o dígrafo, né, que também é a junção, mas não só de consoantes, né? Nós vimos que nós temos dígrafos, né, com a junção de duas letras. Pode ser uma consoante e uma vogal, pode ser uma consoante e uma consoante. E nós vimos substantivos, né? Que substantivo é aquilo que nomeia, aquilo que dá nome a todas as coisas que nós visualizamos, que nós tocamos. E passamos brevemente aí nos tipos de substantivos, né? Nós vimos que existe substantivo simples, que existe substantivo próprio, que existe substantivo abstrato, concreto, primitivo, derivado e o coletivo, ok? Espero que vocês fiquem bem. Vejo vocês na próxima aula.